Olá pessoal, tudo bem? Chegamos na lição 15, que vai falar das equações de primeiro grau e as retas no plano cartesiano. Agora estamos lá na página 90 e ele inicia relembrando para você a ideia do princípio da igualdade, que é o princípio que parte ali da equação do primeiro grau, né? Se eu tenho ali membros que possuem o mesmo valor, o primeiro membro é igual ao segundo membro, isso significa que eles vão ser iguais. E isso vai funcionar para a gente entender como funciona uma equação do primeiro grau, né? Qual é a diferença? É que a gente não conhece um determinado valor, mas tem uma igualdade. Então a gente trabalha ali com operações inversas dentro de uma equação do primeiro grau para encontrar ali as soluções. Então é importante que vocês conheçam as equações, né? Vocês já trabalharam em anos anteriores, tiveram a oportunidade de revisar em sala de aula e dominem as operações inversas, porque tem aquele método mais rápido para resolver a equação que a gente fala, passa para o outro lado e inverte a operação. Então você precisa tomar cuidado com isso para que você consiga interpretar corretamente. Mas para não ficar aqui só falando com vocês, a gente vai pegar algumas questões e olhar como funcionam as equações na prática, combinado? Então agora a gente vai pegar o nosso materialzinho e eu quero que vocês me acompanhem até a página 94, iniciando ali pela questão 5. Essa questão, ele fala assim, ó, dentre as equações a seguir, a que representa a reta traçada no plano cartesiano é... Tem diversas formas de você fazer isso, né? A gente pode olhar todas as alternativas e fazer um teste, ou a gente pode tentar determinar a equação através dessa reta. Talvez nesse primeiro momento, quando vocês ainda estão vendo esse conteúdo sobre as retas, testar seja um bom caminho, porque ele falou, né, dentro dessas equações, qual que é. Mas o que significa ter uma equação que pertence a uma reta? Esses pontinhos aqui, por exemplo, eu vou pegar esse daqui para vocês, ó, que eu selecionei aqui, eles têm uma coordenada. E como é que eu faço para descobrir a coordenada? Eu tenho que prolongar esse ponto e enxergar quem seria ele no eixo X e quem seria ele no eixo Y, né? Porque essa reta está num plano cartesiano. Com isso, eu conseguiria descobrir, por exemplo, que neste ponto eu tenho que o X é 1 e o Y é menos 1. Para essa equação ser dessa reta, eu teria que, por exemplo, quando eu trocasse o x por 1, o y tem que dar menos 1. Né? Só que a gente não pode testar em um único ponto. Por quê? Vocês já estudaram em algum momento na geometria que por um único ponto passam infinitas retas, né? Então eu poderia ter lá várias retas que iam passar por um único ponto. Então, se eu for testar as coordenadas, testem sempre duas, porque pode ser que funcione para um, mas não funcione para outro, né? Então, a gente tem que testar para dois pontos. Então, vamos voltar aqui com esse ponto, que a gente já determinou a coordenada, e você vai pegar um outro qualquer. Eu vou pegar, por exemplo, esse daqui, ó. Quando ele está sobre o eixo, né? O que significa? Ó, ele está exatamente no eixo y. Ele não tem valor de x, ó, porque se eu fosse prolongar ele para o x, ele está no zero. Então, ele é 0 para o x, 1 para o y. Cuidado para não confundir esses tipos de ponto. E aí a gente vai testar. Por exemplo, se eu fosse testar a letra A, onde ele fala ali, ó, y é igual a 2x menos 1. Testa primeiro a primeira coordenada. Ele está falando que se o x for 0, o y tem que ser 1. Então, troca o x por 0. E aí você vai descobrir que 0 menos 1 é menos 1 e não 1. Então, já elimina ela, já não bateu nesse ponto. Agora, vamos testar a B, onde ele fala que o y é igual a 1 menos 2x. Vamos testar o primeiro ponto primeiro. Então, 1 menos 2 vezes 0 vai ficar 1 menos 0, que é 1. Aqui funcionou para esse primeiro ponto. Agora, a gente vai testar o segundo ponto, tá? Y é igual a 1 menos 2x, só que agora o nosso x vale 1. Então, 1 menos 2 é menos 1. Olha, deu certo. Então, a B é a nossa equação ali de reta. Na dúvida, testa os demais também, né? Por exemplo, o C, que fala ali, ó, y é igual a x menos 1. Testa o primeiro ponto. Se o x for 0, o y é menos 1. E não, né? Se o x for 0, o y tinha que ser 1. Não pode ser. E vamos testar também D, y é igual a 2 menos x. Se o x fosse 0,
o y teria que dar 2, que também não pode ser, por isso que essas aqui não são as alternativas corretas. Tá, pessoal? Então, testa ali as alternativas que você vai conseguir identificar. Mas sempre 2 pontos, porque por 1 ponto passa infinitas retas, por 2 pontos passa apenas uma única reta. E agora, vamos olhar para a questão 6, ainda da página 94. Um comerciante recebe o valor de R$ 56 por mercadoria vendida, porém ele paga mensalmente o valor de R$ 350 destinado às taxas diversas. Sabendo que X representa o número de mercadorias vendidas, a expressão algébrica que permite calcular o lucro obtido nas vendas é dada por... Como que eu vou ter lucro? Aí a gente tem que pensar na prática. O que é o lucro? É quando eu pego o que eu ganho, né? Vou vender, vou ter um ganho. Mas eu preciso descontar o quê? Os meus gastos. Então, não é só quanto ele vendeu, ok? Aí a gente vai olhar para as alternativas. Eu posso pegar só o número de vendas e descontar 150? Faz sentido isso? Não. Segunda alternativa. Cada venda eu multiplico por 56, que é o valor do produto? Sim. Desconto os gastos 350? Sim, também. Então, interpretar ali a equação faz com que você marque a alternativa correta, né? Os demais ali estariam errados também, porque esse 150 nem está fazendo parte da questão, ok? Então, interpretar a situação-problema, você consegue generalizar ela numa equação que represente o que você quer. Bom, pessoal, a gente vai finalizando por aqui e eu espero vocês no nosso próximo vídeo.